A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Bispo Ivo Mariano. Vamos estar falando nesta oportunidade sobre a restauração da igreja. Eu quero aqui, antes de tudo, louvar a Deus e agradecer a Deus, honrar todos os nossos pastores da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, da Resgate para a Vida, todas as missionárias, todos os santos, todos os obreiros, todos aqueles que servem e fazem a vontade do Senhor na face da terra. Nós tomamos por base a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17, que diz: Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Portanto, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Meus queridos, nós vamos estar falando sobre a restauração da igreja. Exatamente nesse tempo em que nós estamos atravessando, esse tempo da pandemia, Covid-19, e nós entendemos que essa reflexão, ela é muito válida para os nossos dias. É exatamente sobre essa restauração da igreja que o apóstolo São Paulo está falando. Espero trazer sentido, significado e o entendimento desta palavra. Nesse tema, Paulo aborda a necessidade da igreja restaurar a sua verdadeira identidade através do despertamento da consciência vocacional. Paulo fala sobre a restauração do que somos. Precisamos responder na atualidade, nesse momento, quem somos no mundo. E é exatamente sobre essa restauração de identidade contra o negacionismo cristão do presente que nós estamos refletindo e trazendo à baila esta palavra do apóstolo São Paulo. Paulo começa falando sobre uma restauração da própria vontade, do próprio ânimo, da própria predisposição do cristão ser um verdadeiro cristão no mundo em que vive, no tempo em que está. Por isso ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa é uma iniciativa própria, é uma iniciativa pessoal que devemos tomar, e eu acredito mais do que nunca que o tempo em que estamos vivendo nos força, de alguma maneira, a tomarmos uma iniciativa com relação à nossa fé e à necessidade da nossa fé no mundo e no tempo em que estamos vivendo. Despertar a sua consciência vocacional significa deixar a letargia do negacionismo cristão piedoso e assumir a responsabilidade da sua missão no mundo, conforme a grande comissão de Jesus Cristo que nos foi dada. São Marcos 16, 15 a 20 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, depois do Senhor lhes ter falado isto, assentou-se à direita de Deus no céu, e eles, tendo partido, pregaram por toda parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilha. Essa é a realidade do que somos. O que somos? Somos representantes da vontade de Deus na face da terra. E a vontade de Deus, primordialmente, é a salvação do mundo. Meus queridos, essa realidade nos lança a necessidade do segundo ponto dito por São Paulo nesta restauração da igreja. Qual é? Paulo diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é resgatar a vida prática da consciência vocacional, na forma da vida consagrada a Deus, tanto preventivamente como defensivamente, tanto em tempos bons quanto em tempos maus. Por isso, o cristão precisa saber usar a sua vida no tempo que nos é dado para vivermos tanto na sociedade secular como na sociedade cristã, na igreja que nós congregamos. Esse tempo, remindo o tempo, esse tempo não é nosso, é o tempo que nos é dado, é o tempo que temos para nele vivermos a nossa vida. Esses dias maus não são nossos, são os dias que temos para vivermos a nossa vida nele. Por isso, meus queridos, a vida deve ser vivida de uma maneira gloriosa, de uma maneira verdadeira, de modo que nós não percamos tempo, mas ganhemos tempo, ou seja, resgatemos o tempo perdido. Se precisamos remir o tempo, é porque podemos perder tempo, e nós não devemos perder o tempo, nós devemos ganhar. Nós devemos refletir sobre a maneira da qual nós estamos vivendo a nossa vida, se estamos vivendo a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, ou se estamos vivendo a vida cristã de acordo com a nossa própria vontade. Se nós estamos vivendo a vida cristã de acordo com a nossa própria vontade, por melhor que ela seja, nós estamos perdendo tempo. Se nós estamos vivendo a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, por pior que ela seja, nós estamos ganhando tempo, porque esta é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, Paulo faz um apelo para que haja uma restauração uma restauração da vida sábia na nossa vida. Ou seja, terceiro ele diz: porque não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse terceiro ponto salientado por Paulo significa que a restauração da vida cristã só é possível mediante a restauração do entendimento da vontade de Deus. O cristianismo ou a igreja real e ideal só é possível na medida que existimos na vontade de Deus. Só é possível na medida em que a vontade de Deus é a condução da nossa vida. Por essa razão, vale lembrarmos mais uma vez a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, a vontade de Deus está na mente de Deus. Por isso Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, nós podemos dizer que a restauração da igreja na face da terra, no mundo presente, no tempo presente, é
através da vida cheia do Espírito Santo. Somente através do viver cheio do Espírito Santo, a igreja é restaurada à sua verdadeira identidade. A igreja é restaurada à sua verdadeira missão. A igreja é restaurada à sua verdadeira vocação, à sua consciência vocacional. Que nós possamos entender essa necessidade no mundo presente e no tempo presente e vivermos de acordo com a santa e bendita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém.